Fala galera! Com essa onda fitness que está rodando o planeta, dicas de alimentação variada, saudável, estão aos montes nas redes sociais, o que é ótimo para o nosso organismo obter os carinhas, que são elementos da nossa aula de hoje chamados sais minerais. Quer aprender um pouco mais sobre essa galera, sobre alimentação saudável? Vem comigo! Povo, antes da gente começar aqui a aula, eu queria pedir para você deixar aí o seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal e ajudar o tio Igor aqui a popularizar este canal, a levar essas aulas para um número cada vez maior de estudantes e poder ajudar cada vez mais gente. Povo, o lance é o seguinte: sais minerais, parte importante da constituição do corpo humano. Se faltarem, causam muitos prejuízos para o nosso organismo. Então é super importante que a gente conheça quais são os principais, onde podemos encontrá-los, em quais alimentos eles estão presentes e o que a falta deles causam. O objetivo dessa aula é justamente para te mostrar isso. Então vamos lá, já dar um plus para você no assunto sal mineral. Vamos começar primeiro falando para você o que é um sal mineral. Sal mineral, galera, na biologia, tá? São substâncias inorgânicas, assim como a água, tá? Fundamentais para o bom funcionamento do corpo. Se você pegar na porcentagem, eles configuram aí em torno de 1% do corpo humano. Você vai falar, tio Igor, é muito pouco. Mas se faltar, o problema é grave, tá? Então não negligencie sal mineral pela taxa, pelo percentual de composição dele no organismo humano. Eles são vitais para o bom funcionamento do nosso metabolismo, para o bom funcionamento, para a boa ocorrência de reações químicas do nosso corpício. Tio Igor, meu corpo produz sais minerais? Não. E é por isso que é tão importante uma alimentação variada, balanceada, saudável. É importante que você coma de tudo: laticínios, verduras, legumes, frutas, carne, ovos, porque nesses elementos você vai encontrar quantidades, ideais aí para suprir as suas necessidades. Bom, como eles não são produzidos pelo organismo, coma o mais variado possível. Além disso, onde eles atuam, qual o papel desses sais minerais no organismo, por que eles são tão essenciais para o nosso metabolismo? Porque eles ajudam as enzimas a funcionarem. Eles são cofatores ou reguladores enzimáticos. Daqui a pouquinho eu vou deixar uma aula para vocês de enzima aqui no canal, se já não tiver por aí, tá? Enzimas, galera, são proteínas que aceleram, entre aspas, aí, reações do nosso organismo. Elas diminuem a energia de ativação e tornam as reações mais rápidas. Sem elas, as reações do nosso corpo demandariam muito mais energia e muito mais tempo, tá? Então, para que o nosso corpo funcione como um reloginho, todas as reações acontecendo rapidamente ali, no tempo ideal, a gente precisa de enzima. E para a enzima funcionar, a gente precisa de sal mineral. Ou seja, sem sal mineral, sem enzima, sem esses dois, o metabolismo não funciona, o nosso corpo não funciona. Tá legal? Bom, além disso, os sais minerais podem ser encontrados na forma de íon. Os íons são solúveis em água, então eles vão se solubilizar nos fluidos corporais, em especial no sangue, tá? Quando o íon tiver carga positiva, a gente chama ele de cátion. Quando ele tem carga negativa, a gente chama ele de ânion, tá? O potássio, por exemplo, que está aparecendo aqui, ele é um cátion. Ele é um sal mineral que, quando iônico, ele tem carga positiva, ele é chamado de K mais 1, tá? O flúor, que não está aparecendo aqui, quando dissolvido lá, quando solubilizado, ele é um ânion. Ele forma o F-. O cloro também, Cl-. O magnésio aqui, Mg+2. O cálcio, Ca+2, tá? Agora, além dos solúveis, a gente também vai encontrar sais minerais na forma insolúvel, ou seja, que não estão solubilizados em água, que estão presos, fixados, mineralizados, principalmente nos ossos e dentes, que são os carbonatos e os fosfatos, tá? Agora, quanto à necessidade diária, dependendo do tanto que você precisa ingerir ao dia, a gente pode dividir os sais minerais em macronutrientes e micronutrientes, tá? Caso você precise fazer uma ingestão de mais de 100 miligramas por dia, o sal mineral é considerado um macronutriente. Aqui o destaque vai para o cálcio, para o fósforo e para o potássio,
que precisam de uma ingestão maior ao dia, tá? Agora, caso você precise de menos de 20 miligramas dia, a gente já classifica o sal mineral como micronutriente. Aí o destaque vai para o ferro, para o flúor e para o iodo, beleza? Os vestibulares cobram muito pouco essa parte, então dê uma olhada boa, dê uma lida boa, mas se preocupe com o que vai vir a seguir. O que a gente vai ver a seguir? Os principais sais minerais, as fontes alimentares, as funções do organismo e o que a falta deles causa. Isso é que os vestibulares gostam de cobrar. Então, de agora para frente, eu quero a sua atenção total aqui na aulinha, tá? Vamos começar com o top 1 dos sais minerais, o mais importante sal mineral. Quero ver se você já está acertando aí mentalmente, que é o cálcio. Tio Will, onde eu encontro cálcio no corpo humano? Principalmente nos ossos e dentes, tá? Mas você vai encontrar ele dissolvido também no sangue. Que alimentos são boas fontes de cálcio? Principalmente os laticínios ou o leite e os derivados. Requeijão, iogurte, coalhada, né? Todos eles aí são boas fontes de cálcio. Tio Igor, eu não posso com leite, eu sou intolerante à lactose. Como eu faço para ingerir cálcio? Vegetais de cor verde escura, couve, rúcula, brócolis, agrião, espinafre, também são boas fontes, tá? Caso você seja intolerante à lactose, consuma aí, né, maior quantidade diária de vegetais de cor verde escuro, tá? Galerite, funções do cálcio no organismo. Lembrar, com certeza, em primeira mão, que ele entra na composição de ossos e dentes, ele faz parte da matriz inorgânica do tecido ósseo, tá? Que compõe os ossos e dentes. Agora, além disso, ele participa da cascata de reações tanto do processo de contração muscular quanto do processo de coagulação sanguínea. Então, o cálcio é importante para a contração muscular e para a coagulação sanguínea. E último detalhe que todo mundo esquece a respeito do cálcio, porque a gente vai ver para frente que tem 2 sais minerais que fazem isso, ele atua na transmissão do impulso nervoso, principalmente na passagem do impulso nervoso de um neurônio para o outro, tá? Numa região que a gente chama de sinapse. O cálcio é muito importante na sinapse, que é o ponto onde o impulso nervoso passa de um neurônio para o outro. Então, ficar esperto aqui, porque ele é um dos sais que participa deste processo, tá? Se faltar cálcio no meu organismo, que problemas eu posso apresentar? Os 2 problemas relacionados ao tecido ósseo. Afinal, o cálcio tem como maior importância a composição de ossos e dentes. Um problema famosíssimo, chamado osteoporose, tá? Que é comum em idosos, porque ele está envolvido com um processo de desgaste natural do osso. O osso, com o tempo, ele vai se tornando mais frágil, mais poroso, que o nosso corpo vai tendo dificuldade, devido ao baixo metabolismo que vem com a idade, de repor o cálcio nos ossos. Caso você não faça ingestão, você agrava esse problema, você acelera esse problema, ele aparece mais cedo, tá? Então é legal que você faça ingestão diária para adiar, para evitar uma osteoporose. Além de idosos, outro grupo de risco que são mulheres após a menopausa. A montanha-russa hormonal que acontece com uma mulher durante a menopausa, ela acaba atrapalhando na fixação de cálcio nos ossos, o que pode culminar com o processo de osteoporose. O segundo problema já é mais comum em criança, porque está envolvido com a formação do tecido ósseo, que é o raquitismo. Crianças que não têm bom aporte de cálcio, que não têm boa ingestão de cálcio, acabam ficando com ossos frágeis, mal formados, com formato irregular. Tá? Se eu te pedir para fechar o olho e imaginar o estereótipo de uma pessoa raquítica, você vai imaginar esse menino com ossos todos curvados, a postura toda incorreta e bem magrinho. Tio Igor, por que uma criança raquítica fica bem magrinha? Porque o raquitismo ele também vai afetar aqui o desenvolvimento muscular. Tá? Então ele afeta principalmente o tecido ósseo, má formação óssea, né, fragilidade óssea, mas ele também afeta o tecido muscular, tá legal? Segundo sal mineral importante pra gente, ferro. Toma extremo cuidado com este detalhe aqui, que os vestibulandos costumam confundir muito. O ferro, galera, ele é importante para a produção de uma proteína chamada hemoglobina. Ele entra na composição da hemoglobina, presente numa célula chamada hemácia, ou popularmente conhecida como glóbulo vermelho. Então, vou repetir para ficar bem claro. O ferro, ele entra na composição de uma proteína chamada hemoglobina, encontrada no interior de uma célula chamada hemácia. Tá? Tio Igor, que alimentos têm ferro? Principalmente carne vermelha.
Então, se você quer um bom aporte de ferro na sua dieta, inclua nela, em pelo menos uma das refeições, carne vermelha, tá? E, em especial, os bifes de fígado, fígado de galinha, fígado de boi, são boas fontes de ferro. Tio Igor, detesto fígado. Ou sou vegana, sou vegetariano. Onde eu posso encontrar uma boa fonte de ferro? Vegetais de cor verde escura. Assim como são boas fontes de cálcio, também são boas fontes de ferro. Se você é apenas vegetariano, não sei se é possível na sua dieta aí vegetariana, ingestão de ovos, alguns cereais, alguns grãos também tem um bom teor de ferro, tá? Agora o lance é o seguinte: o ferro presente na hemoglobina ajuda tanto a hemácia quanto a hemoglobina. Vamos dar uma olhada aqui. Você tem, ó, aqui em vermelhinho a hemácia, que é essa célula aparecendo aqui, tá? E aqui em cima um destaque para a hemoglobina, que é uma proteína encontrada aqui dentro. Ó, repara que a hemoglobina ela está vindo do interior da hemácia. Tá? A hemoglobina permite à hemácia realizar o transporte principalmente de oxigênio pelo seu organismo. Tio Igor, se uma criança, se um adulto não ingerir uma boa quantidade de ferro, o que pode acontecer com o organismo dele? Um problema chamado anemia ferropriva. Anemia ferropriva, o nome já fala da pessoa que está privada de ferro, que não está consumindo ferro da maneira legal. Por que isso causa anemia? Vamos entender direitinho, passo a passo aqui, bem devagar, o processo aí. Se a criança ou o adulto ingerir pouco ferro, automaticamente ela vai produzir pouca hemoglobina, o teor de hemoglobina no corpo dela vai cair. Sem hemoglobina, o transporte de oxigênio fica prejudicado. Se as células não recebem oxigênio, elas não conseguem realizar direito um processo chamado respiração celular. O oxigênio é super importante para a respiração celular, que é um processo de produção de energia ou de ATP nas nossas células. Tá? Então, sem ferro, diminui hemoglobina, diminui oxigênio, diminui a produção de ATP. Sem energia, a criança e o adulto ficam sonolentos, cansados, desanimados, prostrados, que é o típico quadro de anemia, que, como neste caso veio pela falta de ferro, é chamado de ferropriva. Toma cuidado, esse termo ferropriva faz diferença em prova. Tá? Uma criança com anemia deve suplementar a dieta com ferro, comer bastante fígado, feijão, beterraba, tá? Pedem até para cozinhar junto o feijão e a beterraba para que isso aumente o teor de ferro. Só tome cuidado com mandingas da vovó para curar anemia ferropriva. Tem uma mandinga que funciona e tem uma mandinga que não funciona. Tio Igor, qual é a mandinguinha que não funciona? Antigamente era costume as pessoas adicionarem pregos no feijão durante o cozimento desse alimento, com a justificativa de que o prego liberasse ferro, enriquecendo o caldo do feijão. Esquece, isso é balela, tá? O prego não libera muito ferro, e mesmo o ferro que o prego libera não é o ferro que o nosso corpo precisa. A mandinga que verdadeiramente funciona é cozinhar em panela de ferro. Essa sim, tá? Então, se tiver uma criança ou um adulto anêmico em casa, dê a preferência por cozinhar na panela de ferro, ok? Tio Igor, tem algum sintoma da anemia ferropriva que diferencia ela das demais anemias? Tem sim. A vontade ou o desejo ou o hábito de comer terra. Tá? Se você vê uma criancinha comendo terra vermelha ou uma grávida, né, que gravidez a mulher pode ter tendência maior a apresentar anemia ferropriva, é muito comum a grávida ter desejo de comer terra, tijolo, tá? Ou a criança ir lá brincando, pegar uma mãozinha de terra e jogar na boca. Se isso acontecer, pode ser um sinal de anemia ferropriva, ok? Terceiro sal mineral pra gente, vamos lá, é o iodo. Galera, o iodo, ele dá assim, pegadinhas e mais pegadinhas em prova. A pegadinha mais famosa do iodo é aquela que pergunta assim: que alimentos são naturalmente ricos em iodo? A resposta direta de todo mundo é sal de cozinha. O sal de cozinha, ele não é naturalmente rico em iodo. Ele recebe iodo, ele é iodado, tá? Alimentos que são naturalmente ricos em iodo estão aparecendo aí na tela para você. São peixes de água salgada e frutos do mar. Ostras, mariscos, camarão, lagosta, polvo, lula, tá? E
os peixes de água salgada em geral, salmão, namorado, sardinha, atum, ok? Qual que é o papel do iodo no nosso organismo? O iodo é super importante para o bom funcionamento de uma glândula que fica aqui, ó, atrás do gogó, chamada tireoide. O iodo, ele entra na composição dos hormônios da tireoide, em especial o hormônio T3 e o hormônio T4, que são hormônios que regulam o nosso metabolismo de uma maneira geral, tá? Sem iodo, o funcionamento dessa glândula fica prejudicada. Essa glândula pode inchar muito, tá? Ela vai inchar, 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 causando um quadro que a gente chama de bócio endêmico ou papeira. Vou colocar uma foto aí para vocês verem, tá? Como fica um bócio em estágio bem avançado, ó. É para que a tireoide, ela incha muito, tá? Ela fica bastante inchada, bastante proeminente. Nos meados de 1940, 50 aqui no Brasil, nós tínhamos muitas famílias com bócio. Acreditava-se até que o bócio era um problema genético, que se espalhava, né, de maneira hereditária. O governo brasileiro pesquisou aqui a respeito do bócio e descobriu que, na verdade, o causador do bócio era a dieta deficiente em iodo. Aqui no centrão do Brasil, a gente não tem, né, alto consumo de frutos do mar, de peixes de água salgada, então faltava iodo na nossa dieta. Por isso, o governo brasileiro obrigou a adição de iodo ao sal de cozinha. Então, hoje você anda pela rua, você não vê quase ninguém com bócio, tá? Devido a essa medida aqui que deu super certo. O sal é um alimento muito barato, né? Muito acessível, ele vai em quase todas as receitas do nosso dia a dia. Então, a adição de iodo ao sal de cozinha foi um tiro certo, tá? Deu super certo. Hoje em dia, você quase não vê pessoas com bócio, tá? Outro sal mineral que veio quase na mesma linha do iodo foi o flúor. O flúor, ele está presente principalmente aqui em hortaliças, tá? Legumes, vegetais, tem um pouquinho no ovo, em alguns peixes, mas nenhum alimento é rico em flúor. Você vai encontrar quantidades moderadas de flúor nesses alimentos aí. Então era um sal mineral que também faltava muito na dieta do brasileiro, tá? O flúor, galera, ele entra diretamente no processo de mineralização de ossos e dentes. Ele é super importante para a formação de ossos e dentes, em especial para os dentes, tá? Então associe o flúor em prova sempre aqui com os dentes, a boa saúde dos dentes. Ele é importante para a formação do esmalte dentário, que é essa capinha protetora, esse brilhozinho que o dente tem, tá? Caso você não faça boa ingestão de flúor e também não tenha uma boa higiene bucal, você pode desenvolver um problema chamado de cárie, tá? Sem a proteção, bactérias que já existem naturalmente na boca, elas começam a destruir a matriz do seu dente, causando aí lesões, buracos no dente, né? Que deixam o dente mais sensível, que provocam dor, é a chamada cárie dental. Tio Igor, como que eu posso fazer para evitar ter cárie? Escovar muito bem o seu dente, pelo menos 3 vezes ao dia, ao acordar depois do almoço e antes de dormir, e fazer ingestão de flúor, tá? Tanto via alimento quanto bebendo água tratada. O governo brasileiro, para ajudar o brasileiro aí, tá? A bater a média diária de flúor, já que o flúor não é encontrado em quantidades exorbitantes em algum determinado alimento, ele obrigou a adição de flúor, à água tratada. Então, todo brasileiro que tem acesso à água tratada, tá? Recebe água fluoretada em casa, tá? Água enriquecida com flúor, o que foi uma medida muito legal também do nosso governo, tá? E dos governos mundo afora. Bom, além do iodo e do flúor, próximo sal mineral para a gente é o sódio. O sódio está presente principalmente no sal de cozinha. A fórmula do sal de cozinha é NaCl. Você também vai encontrar sódio em carnes, peixes, ovos e em embutidos como salsicha, linguiça, presunto, tender, queijo parmesão. Tomar cuidado com esses alimentos aqui, porque eles têm alto teor de sódio, assim como os salgadinhos e as batatas encontradas aí no mercado, essas batatas que chamam prontas, de petisco, tá? Tem alto teor de sódio. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o risco disso para a saúde. Agora, quem faz duplinha com sódio é o potássio. Potássio que tem como principal fonte na nossa dieta a banana. A banana é riquíssima em potássio.
Falou em potássio, geralmente todo mundo associa com a banana, tá? Mas ele também pode ser encontrado em grãos, em cereais e em hortaliças de maneira geral, tá? Tio Igor, por que esses dois sais minerais estão aparecendo juntos? Porque eles atuam basicamente nas mesmas funções. Primeiro, eles, juntamente com a água, são os responsáveis, né, pelo que a gente chama de equilíbrio osmótico ou osmorregulação. O que é esse equilíbrio osmótico? É o equilíbrio entre o nível de água e sais minerais no organismo, tá? Quando a gente fala equilíbrio entre água e sais minerais, esses sais representados pelo sódio e pelo potássio, eles precisam estar em um nível, tá, equilibrado aí com teor de água, para que as nossas células nem murchem e nem estourem. Então é importante que a gente deixe sempre, tá, o nível de água e sal mineral em equilíbrio, para que as nossas células funcionem da melhor maneira possível. Isso é o que a gente chama de equilíbrio osmótico. Agora, além de participarem do equilíbrio osmótico, o sódio e o potássio são os dois sais minerais mais importantes no processo de condução do impulso nervoso. Por isso que muita gente esquece do cálcio aqui, tá? Porque o sódio e o potássio são os mais importantes. Eu tenho uma aulinha aqui de tecido nervoso, de impulso nervoso. Se você for lá assistir, você vai ver que o sódio e o potássio estão diretamente envolvidos com este processo, tá? E por último, galera, esses dois ajudam a manter um processo que a gente chama de polaridade da membrana. A membrana das nossas células, elas têm que ser eletricamente positiva do lado de fora e eletricamente negativa do lado de dentro. E o que garante essa polaridade é justamente o movimento constante de sódio e potássio pela membrana, feito por um transporte ativo que a gente chama de bomba de sódio e potássio. Repara que a bomba de sódio e potássio, o tempo todo a bomba é essa proteína roxinha aparecendo aqui, ó, que ela joga sódio para fora e joga potássio para dentro. Tá vendo? Aqui embaixo é, ó, citoplasma, aqui em cima meio extracelular. Então o tempo todo ela joga potássio para dentro e sódio para fora. Só que eu quero que você repare que ela joga 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro. Então, com o tempo, o teor de sódio aqui do lado de fora, ele vai ficando muito maior do que o teor de potássio aqui do lado de dentro. Isso faz com que a membrana fique eletricamente positiva do lado de fora e eletricamente negativa do lado de dentro. É o que a gente chama de polaridade de membrana, tá? Esse processo tem que acontecer o tempo todo no seu organismo, em praticamente todas as células. Legal? Beleza? Tio Igor, o que a falta de sódio, o que a falta de potássio podem causar no meu organismo? Ninguém te cobra isso, vestibular nenhum cobra isso, tá? Você tem que ficar muito esperto aqui com o excesso de sódio na dieta. O excesso de sódio, principalmente pelo consumo de embutidos, né, que estão aparecendo aí, salgadinhos prontos, tá? Ou mesmo o exagero dele no tempero de alimentos, pode levar a um quadro de hipertensão arterial, que é um problema que afeta vários brasileiros e várias pessoas mundo afora. A nossa comida é uma comida muito temperada, né? A gente usa muito tempero, muito sal. Então deve-se tomar cuidado com o excesso de ingestão de sal para não ter um problema chamado hipertensão arterial, ou popularmente conhecida como pressão alta, tá? O excesso de sal pode elevar a nossa pressão, ok? Agora, além do sódio e do potássio, vamos falar um pouquinho do fósforo. Tio Igor, fósforo é aquele da caixinha? Não, tá? Fósforo presente em alimentos como, por exemplo, leite e derivados, carnes, ovos, grãos, cereais, são boas fontes de fósforo. O fósforo é um sal mineral super importante porque, assim como o cálcio, ele também entra na composição de ossos e dentes, tá? Lá na matriz do osso e do dente, nós vamos encontrar carbonatos e fosfatos, tá? Que são sais insolúveis, que ficam ali presos na matriz do osso, ou seja, sais à base de carbonato de cálcio e de fosfato, tá? De cálcio e de fósforo. Além da composição de ossos e dentes, o fósforo entra, galera, na nossa principal molécula de energia chamada ATP. Esse P aí no final vem de fósforo, tá? O símbolo do fósforo é P, lá na tabela periódica. Então, o Pzinho aí no final do ATP vem de fósforo, ó. Se você olhar aqui para a molécula de ATP,
repara que ela tem 1, 2, 3 grupos fosfatos, ou 3 átomos de fósforo aqui no final da molécula. Portanto, o fósforo é importante para a molécula de ATP. Além de estar na composição do ATP, o fósforo também entra na composição do DNA e do RNA. Mais precisamente falando das unidades que formam DNA e RNA, que a gente chama de nucleotídeos. Se você reparar a estrutura de um nucleotídeo aqui embaixo, que lembra muito a estrutura do ATP, afinal o ATP é um nucleotídeo, tá? A gente vai ver que ele tem aqui, olha só, no finalzinho, um grupo fosfato, aparecendo aqui. Então o fósforo também entra na composição dos nucleotídeos do DNA e do RNA. E por último, ele é super importante para a formação de um lipídio, conhecido como fosfolipídio, que é o principal componente da membrana plasmática, que é o envoltório das nossas células. Deixei em destaque aqui para você um fosfolipídio, tá? Lá na nossa membrana plasmática, nós temos 2 camadas desse fosfolipídio. Tanto que a membrana é chamada de bicamada aqui de fosfolipídios, porque tem uma camada de fosfolipídios na parte de cima e uma camada de fosfolipídios na parte de baixo. Legal? Beleza? Bom, próximo sal mineral para a gente é o magnésio. Magnésio, no nosso corpício, ele participa da composição de várias enzimas. Mas isso não é o mais cobrado dele em prova, tá? Os vestibulares gostam de cobrar o papel do magnésio no organismo dos vegetais. No organismo dos vegetais, o magnésio tem uma função importantíssima. Ele entra na composição da clorofila. Clorofila é uma molécula, é um pigmento de cor verde, produzido pelas plantas, é o que dá a cor verde às folhas aí das plantas, e ela tem como papel promover a absorção de luz durante o processo de fotossíntese, ou seja, é uma molécula vital para a sobrevivência de qualquer planta, tá? E na composição dela vai o magnésio. Então, magnésio, relacione sempre a clorofila, a absorção de luz, a fotossíntese aos vegetais, ok? Tranquilo? Além do magnésio, nós vamos pegar aqui o nosso último sal mineral dessa aula, que é o cloro. Cloro que é encontrado no sal de cozinha, tá? NaCl, cloreto de sódio, é a fórmula do sal de cozinha. O cloro, ele é importantíssimo para a composição do suco gástrico, que é o suco produzido pelo estômago. O estômago, ele tem que ter um pH ácido, tá? E o pH ácido do estômago é garantido pela presença do ácido clorídrico no suco gástrico, tá? Então o cloro é super importante para que o nosso estômago faça uma boa digestão, já que é ele quem vai aí, né, se associar ao hidrogênio, formando o ácido clorídrico, deixando o pH do estômago ácido e propício à digestão. Além disso, ele tem um papel também na osmorregulação, tá? E no controle do pH sanguíneo. O cloro é super importante para que a gente controle o pH do nosso sangue, que não pode ser nem ácido e nem básico, ele tem que ser neutro, tá? Então o cloro vai entrar aí nesse ajuste de pH, ok? Beleza, galera? Com isso, a gente chega aqui ao finalzinho da nossa aula de sal mineral. Eu espero que você tenha gostado, curtido, gostou, curtiu, deixou o like, se inscreveu. Já corre aí no canal e assiste uma aula extra que eu deixei para você sobre sais minerais que não cai muito em prova. Não vai perder, porque lá tem uma diquinha especial sobre o nitrogênio que você não pode perder. Te aguardo lá, hein? Um beijo grande.